Fala pessoal, Primorosamente no ar, mais uma vez estamos aqui para dividir alguma coisa com vocês. E o tema de hoje é como manter a fé em tempos de crise. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente vive sempre em tempos de crise. Sempre, sempre, sempre. Não tem um período de falar, nossa, tá tão legal, a crise não existe. Não, sempre existem crises, a diferença é a intensidade e a quantidade. Elas sempre estão aí. Nós convivemos com crises. Mas será que a gente entende o real significado da palavra crise? Do que significa esse conceito? Crises significa oportunidade. Olha só que legal. Então, crise significa oportunidade. Por quê? Porque através de uma crise você tem a opção de decidir. Você pode tomar decisões ali, melhores ou piores. Essa é a ideia da crise. Oportunizar. Há uma outra palavra, né, que é escandalon. Escândalo. Jesus diz assim, é mistério que escândalos venham, mas ai de por quem vêm os escândalos. Já ouviu esse texto? Se você lê a Bíblia aí, participa de alguma igreja, de alguma denominação, provavelmente você já ouviu esse texto. É mistério que escândalos venham, mas ai de por quem vêm os escândalos. É bom que os escândalos se apresentem, mas ai de por quem vêm os escândalos. Mas ai daquele que cria os escândalos. Então vamos entender um pouco mais esse contexto, ele faz sentido aqui para a nossa ideia de crises. Né? Então vamos lá. Escândalo são duas palavrinhas, duas palavras gregas. Estão scan e dalon. Tá? Então essas duas palavras elas se complementam de que maneira? Scan, você deve ter um em casa. Já ouviu falar do scanner? Então o scanner é algo que lê uma face de alguma coisa. Lê uma face lá da folha, não lê frente e verso. Ele vê uma parte. Então, scan significa parte de, uma face de, um pedaço de, ok? Então, esse é o sentido da palavra scan. E dalon significa pedra. Então, quer dizer, um pedaço de pedra. Interessante. Então, o que seria um escandalon? É uma pedra de tropeço. Não é uma pedra que faz parte do caminho. É um pedaço de pedra, pegaram uma pedra e jogaram ela no caminho. Isso é o escândalo. O interessante dessa palavra é que ela faz sentido porque quando você vai para esse universo oriental, essas pessoas moravam em regiões muito áridas, onde não tinha muita coisa ali, desertos, né, lugares pedregosos, e os ladrões se escondiam nas encostas. E como é que eles faziam para abordar ali os seus clientes, né, aqueles que seriam assaltados? Esses camaradas jogavam usualmente coisas no caminho, pedras no caminho. E as pedras faziam com que o camarada desviasse ou fosse interrompido ali a caminhada dele. Às vezes ele estava vindo com um cavalo, com uma carroça, qualquer coisa que o valha, e aquela pedra estorvava o caminho dele e ele tinha que tomar algumas decisões. E na demora de tomar essas decisões, acabava que o assaltante o abordava ali e levava ali os seus bens, né? Ou até mesmo levava a sua vida. Tá? Então essa era uma história corriqueira lá. Então quando você fala do escandalon, essa palavra era uma palavra conhecida. Então, o escandalon é uma pedra de tropeço, é uma coisa que é colocada ali para te atrapalhar. Então, Jesus ele diz assim, é mistério que escândalos venham, mas ai de por quem vêm os escândalos. Ou seja, ele diz, é bom que essas situações se apresentem, porque essas situações fazem com que você decida. Crises. O escândalo é como se fosse uma crise. Tá? Então, E ele diz assim, mas ai de por quem vem os escândalos? Qual a intenção daquele que criou o escândalo? Pode ser uma situação benéfica. Muitas vezes eu estou conversando com os meus clientes, com os meus alunos, né? E rola uma provocação. Eu sou um cara que tem uma fala provocante. Então muitas vezes eu vou cutucar ali, vou mexer na ferida para ver se você se liga de alguma coisa. Eu não estou fazendo por mal, eu estou querendo que você veja algo. Estou querendo dividir uma ideia contigo e que eventualmente só através de um brainstorming, de um combate, de um furacão mental ali, de uma tempestade de ideias, é que você será capaz de observar algo que você não estava vendo. Perguntas certas têm que ser feitas, as perguntas às vezes têm que ser provocadoras, né, para que elas penetrem em você, elas te cutuquem ali na ferida, para que você chame a atenção. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes a gente tem que ser mais sutil, às vezes a gente tem que ser mais arguto. Então, veja o que está acontecendo aí. Então, a ideia do escândalo e da crise é criar uma oportunidade para que você veja algo que não estava vendo, para que você entenda algo que não estava compreendendo. Essa é a ideia.
É nesse sentido que a crise é sempre boa. E a pergunta é, como é que eu posso manter a fé nos tempos de crise? Veja, se a crise é sempre boa, eu preciso confiar que aquele que produziu a crise quer me abençoar de alguma forma. E quem é que controla tudo isso? Deus é quem controla tudo. Nada está fora do controle das mãos de Deus. Nada. Então, se Deus está sob controle, toda crise, todo escândalo provocado por Ele é para nos oportunizar ao melhor. Essa é a grande ideia, essa é a grande sacada. Mas, independente disso, ainda que você me entenda racionalmente, sensorialmente, emocionalmente, a crise ela é cansativa, desafiadora, desgastante. A crise às vezes é dolorosa, às vezes nos entristece, nos deprime, às vezes a crise nos esforça, nos estressa. Ela não é agradável, mas é uma grande oportunidade. E é por isso que é tão desafiador falar sobre isso. Ainda mais no contexto que nós atravessamos nos últimos anos. Anos das 7 vacas magras e das 7 espigas mirradas, né? Então você lembra do sonho que José teve? Depois que Faraó o teve, mas Faraó viu o sonho e não entendeu nada. Mas quando José revive o sonho de Faraó, eles olham, isso tem um significado, isso é uma oportunidade. Então depende de quem interpreta. Mas vamos lá, eu quero contar essa história para você. Com certeza você já ouviu a história de José do Egito, Yusuf de Ramataim. Quem que é Yusuf de Ramataim? Tem um outro cara que vive muitos anos depois dele, que é o José de Arimateia. Tem o mesmo nome que ele, Ramataim e Arimateia, é só uma tradução diferente. Então quando a gente fala Arimateia, seria uma transliteração desse sobrenome para a língua portuguesa. Né? Arimateia é o mesmo que Ramataim. Ramataim é uma região do Egito, é Ramá, né? Fica ali na região da terra de Gósen. Ok, você não sabe onde que é? Não importa, tá tudo bem. O grande lance é que José do Egito é que tem esse nome. Né? E aí, então, olha só que interessante. Um neto dele ali, né? Não sei quantas gerações passaram, dá pra gente até olhar isso na Bíblia, mas nem era do meu interesse fazer isso, estou só comentando rapidamente. Então, quer dizer, um neto dele recebe o corpo de Jesus nessa tumba. Que tumba? A tumba que é de José do Egito. Ele diz, quando eu morrer, eu quero que os meus ossos sejam enterrados na minha terra. Olha que coisa bonita. E então, os ossos dele são levados para lá e Jesus é enterrado no mesmo lugar. Olha que coisa legal, né? Bom, a ideia não é essa, vou te contar a história do José. O José é um filho de um grupo de 13 filhos. Um filho. Mas que história é essa? Eu vou voltar um pouco atrás nessa história e vou contar a história de 2 irmãos, né? Que é o Jacó e o Esaú, né? Então, Jácobo e Esau são os filhos, né? Que são gêmeos, e ao nascerem, né? Esaú, ele sai primeiro, e Jacó sai depois, mas ele sai segurando o pezinho do irmão. E por isso que ele recebe esse nome, né? Significa aquele que segura pelo pé. Olha que interessante. Olha o nome que o cara recebe. Aquele que segura pelo pé, aquele que engana, aquele que passa a rasteira. Né? O nome é tão peculiar que no final das contas, né, o nome que a gente recebe eventualmente é aquilo que a gente se torna. Né? Então por isso cuide com o nome que você dá para os seus filhos. Escolham bem. Hoje em dia os pais têm judiado demais dos filhos com os nomes estranhos. Né? Eu achei tão bonito. Olha... Pensa melhor o que os outros vão fazer com seu filho com o nome que você deu, hein? Tome cuidado, né? Hoje mesmo a gente estava conversando sobre alguns nomes. Não vou nem citar quais são os nomes. Vai que um filho aí qualquer tem esse nome. Mas escolha melhor seus nomes. O nome que você dá para o seu filho deve ser uma bênção, porque esta criança vai ouvir esse nome todos os dias da vida dele milhões de vezes. Bruno, vem aqui. Bruno, vem aqui. Bruno, vem aqui. Bruno, faz isso. Bruno, faz aquilo. Bruno, vai lá. Eu estou sendo chamado pelo meu nome. E se meu nome tem um significado horrível, e aí, como é que vai ser? Você está entendendo? Se o nome for ruim, você der um nome ruim para o camarada, você está dizendo que ele é aquilo do que você o chama. Então, Jacó, aquele que puxa pelo pé. Aquele que puxa pelo pé. E aí, o que ele fez? Ele foi lá e puxou pelo pé. Tudo bem. Então...
ele passa a vida toda dele ali querendo a primogenitura, que é uma bênção muito especial para o oriental. Então, o primeiro filho nascido, o primogênito, ok? O primeiro gerado, né? Então, ele é quem recebe a bênção. Mas veja, os dois irmãos são gêmeos. São gêmeos. Então, quer dizer, por uma questão de segundos ali, minutos, um tem uma gestação primeiro que o outro. Mas, no final das contas, eles nasceram juntos. Ninguém nasceu antes, de verdade. Eles foram gerados juntos e nasceram juntos. Então, mas há uma história de que a bênção seria de um deles. Olha que interessante. Mas, no final das contas, a bênção seria dos dois. Porque eles eram gêmeos. Não havia um primogênito ali. E fica ali uma disputa danada, e eles tinham lá as regras orientais deles sobre esses processos. Naturalmente, quem deveria receber a primogenitura saiu primeiro, que era o Esaú. Num dado momento, o Esaú sai para uma caça, ele não é tão eficiente naquele dia e ele volta sem caça. E aí então ele chega super cansado, e aí o irmão, que é um exímio cozinheiro, nunca saía de casa, que é o Jacó, ele está ali preparando, né, um guisado de lentilhas, e aí ele tenta negociar a primogenitura com o irmão, aproveitando que o cara estava cansado. Quer dizer, ele era malandro desde sempre. Então ele chega e fala assim, vamos fazer o seguinte, já que você está cansado aí, vamos trocar a primogenitura com o meu guisado aqui. Olha que proposta indecente, né? E aí o irmão mais velho ali, entre aspas, tá bom, vai, me dá comida aí que eu troco com você. Quer dizer, ele não trocou coisa nenhuma, mas ficou aquele rolo ali. Num outro momento, né, o pai está no leito de morte, e então chama Esaú e diz, olha, vou te passar a bênção, porque a bênção seria passada para o irmão que saiu primeiro. E ele diz, olha, vai lá, faz uma caça assim, assim, assado, prepara ela para mim e me traz para comer, e aí, então eu te darei a bênção. E ele sai para caça. Aí o Jacó tá ligeiro ali, a mãe também tá ligeira, aí ele vai lá e faz o seguinte, ele escuta aquela história, ele diz, vou me preparar. Aí ele vai lá, mata um cordeiro ali, né? Prepara um guisado gostoso, né? Prepara uma carne bem gostosa, do jeito que o pai gostava, pega a pele do cordeiro, passa, né? Amarra ela no corpo de maneira que ele fique bem peludo, porque o irmão mais velho era extremamente peludo, né? Então eles têm uma diferença ali bem interessante. Um deles era moreno e peludo, e o outro era completamente diferente. Ele era caucasiano, de cabelos claros, meio ruivos. Olha que interessante. Dois irmãos completamente diferentes. E aí então ele tinha que se disfarçar, porque ele era pelado, não era um cara peludo, né? O pai era meio cego, estava meio surdo, então ele não ia perceber direito. Então o que ele fez? Quando ele chegou ali cheio das peles, ele sentiu o cheiro, porque o irmão cheirava a animais, porque ele lidava com os animais, lidava com a caça, então ele estava sempre com aquele cheiro, era um cheiro próprio dele, né? Então ele achou que era o irmão mais velho, foi lá e deu a primogenitura para o Jacó. E aí o Jacó pegou as malas e vazou, fugiu na brequiária. Foi para onde? Foi para casa de um tio dele que chamava Labão. E ele fica lá na casa do Labão, e o Labão tinha duas filhas. Uma chamava Lia e a outra chamava Raquel. E logo que ele chega, ele se namora com a tal da Raquel, porque ela era muito bonita, né? Então olha que interessante, né? Esse camarada, ele chega ali e ele escolhe uma filha. Que filha é essa? A Raquel, ela é mais nova do que a Lia. A Lia é a mais velha. E eles têm lá uma regra, que a regra é: a mais nova não casa antes que a mais velha case. E aquilo para eles é uma regra real, porque é uma maldição que a filha mais velha não se case. Se a mais nova se casar primeiro que a mais velha fica pra titia. É um negócio que é complicado, eles não lidam bem com isso. E você acha que ele não conhece a regra? É claro que ele conhece a regra. Então eles não podiam nem pedir para casar com a mais nova. Se ele fosse casar, ele tinha que pedir para casar com a mais velha. No entanto, ele queria casar com a mais nova. Então, quer dizer, ele já tentou quebrar a regra de novo. Olha só que interessante, ele tenta quebrar a regra. Então ele vai lá e ele fala, não, quero casar com essa daqui. Aí o tio falou assim, mas tu não tem nada. Você ganhou lá a benção da primogenitura, mas você não trouxe nada. A riqueza ficou tudo lá, com o seu pai e com o seu irmão. Você não trouxe nada para cá. Porque olha só que interessante. O que ele queria? Ele queria a bênção espiritual, no final das contas. Ele nem queria o dinheiro. Com quem ficou o dinheiro? Então veja que os dois receberam a bênção. Um ia receber a bênção patriarcal e o outro ia receber a bênção financeira. Normalmente o primogênito recebia as duas, mas como eles eram gêmeos, ele não entendeu isso. Ele quebrou a regra e tomou uma coisa que já era dele, né?
Então aí o que acontece? Quando ele chega lá, ele chega de mão limpa. E ele quer casar com alguém, mas ele não tem o dote. Como é que ele ia conseguir o dote? Então o Labão era ligeiro, entendia bastante de negócio, e o Labão ele era um grande pastor. Ele tinha muitas ovelhas. Então ele faz uma proposta, fala, ó, você vai trabalhar para mim durante 7 anos, e durante esses 7 anos, uma parte da produção, né, desses animais será sua. E aí, com esses animais durante 7 anos, trabalhando para mim, você poderá então comprar, né, o casamento, o dote da minha filha. Então, olha só que interessante. Mas o Labão era esperto, não dava ponto sem nó. Por quê? Porque ele sabia que o Jacó era um exímio tratador e cuidador de animais. A gente pode dizer que ele era como se fosse um zootecnista. Por quê? Ele entendia demais do processo genético dos animais. Então ele sabia que o rebanho dele seria muito produtivo se ele colocasse o Jacó para cuidar. E aí ele coloca o Jacó para cuidar e ele diz assim, olha, todas as ovelhas brancas são minhas e as malhadas são suas. E ele só tinha ovelha branca, tinha uma outra ali que era malhada. Então ele sabia, o cara vai produzir, vai sair só branca. Mas o cara era um geneticista, um zootecnista, ele pegou, olhou ali e falou assim, ah, rapaz, é agora, só saía malhado. E aí o Labão falou assim, pô, só tá saindo malhado? Não, vamos mudar isso aí. Quer dizer, um dando um golpe no outro, hein? Olha só. Só saía malhado. E aí ele começa de novo a produzir, ele fala assim, então ele diz, olha, os malhados são meus agora e os brancos são seus. Só saía branco. Aí ele mudou de novo a regra, só saía malhado. No final das contas, ele produziu em 7 anos tanto bicho que ele acabou ficando rico. E ele não tinha só bicho, ele tinha as ovelhas, ele teve um rebanho para ele muito maior que o do Labão. Tinha inúmeros servos para cuidar daquele rebanho que ele foi contratando, porque ele ganhava dinheiro com aquilo. E aí ele contratou servos, ele foi ficando rico, então ele tinha muitas posses, né? Tinha muitos servos e servas. E aí, após os 7 anos, ele foi lá e bora fazer o casamento. Tá aqui o dote, 1, 2, 3 e já tô casando com a Raquel. Só que aí, o que acontece? O Labão era esperto e viu que o outro era esperto também, tava querendo casar com a mais nova e ia largar a mais velha lá. E a regra tava quebrando a regra. O que ele fez? Na noite de núpcias, ele entrega a mulher errada. Ele entregou a Lia, que era a mais velha. E aí, a hora que eles nunca tiravam, né, a burca ali, então ele não sabia direito quem que era. Olha que coisa interessante. A gente só viu o olho ali, né? Precisa de um corte. Então, de noite, o cara já chapado de vinho, pegou a mulher errada. Aí, no dia seguinte, ele acorda e fala assim, opa, peraí, essa daqui não é Raquel, essa é a Lia. Você me enganou? Ele diz, não, eu não te enganei. Quem casa primeiro é a mais velha. Se você quer ficar com a mais nova, você vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos. Então, quer dizer, você me enganou durante 7 anos e ficou mais rico do que eu, agora você vai trabalhar 8, 7. Então, olha só o troca-troca, né? Chumbo trocado ali, um enganando o outro e roubando o outro. Então, olha só, o nome, qual que era o nome dele? Enganador, Jacó, aquele que puxa pelo pé. E aí o tio tá ali enganando ele. No final das contas, ele aceitou, porque ele gostava muito da filha mais nova, e então ele trabalha mais 7 anos e casa-se também com ela. Mas como ele não gostava da Lia, né, então ele desprezava ela e ficava só com a Raquel. Mas tem uma peculiaridade dessa história. Raquel era estéril. Estéril, ela não podia ter filhos. E Lia podia. Então, ela desprezava a irmã mais nova porque ela não podia ter filhos. Então tinha uma rixa familiar muito forte ali. E em meio dessa rixa familiar, essa irmã mais velha que a Lia, ela teve filhos. Ela teve 11 filhos. 11 filhos. A outra não tinha nenhum. E aí, num determinado momento, depois de muitos e muitos anos, a estéril, a pedido, né, para Deus, ficou pedindo para Deus, a estéril tem um filho. Ela dá a luz a quem? A José, que é o Yusuf de Ramataim, o José do Egito. Então ela dá a luz ao José. E esse é o filho mais amado, porque ele amava mais aquela mulher do que a outra. Então a rixa familiar começa ali. Então ele ensinava melhor o José, ensinava matemática, ensinava gestão, ensinava tudo para ele. E os outros irmãos só ficavam
pastoreando os rebanhos. Mas eles não aprendiam nada em relação ao restante das coisas. Então ele preparava o filho mais novo como se o filho mais novo fosse o primogênito. Igualzinho aconteceu com ele. Então olha só a reprodução que a gente faz. E aí os irmãos não gostavam dele, porque os melhores presentes eram dele. Os melhores ensinamentos, a convivência com o pai era toda dele. Então os irmãos não gostavam. E aí, num certo momento, o que acontecia? Tinha uma peculiaridade com o danado José, que ele tinha sonhos. Ele sonhava com as coisas. E um dia ele teve um sonho. Ele sonhou que o sol e a lua se ajoelhavam sobre eles. E as estrelas também. Então, quer dizer, o sol e a lua, quem que eram? O pai e a mãe. Ele interpreta o sonho, esse que é o mais interessante. E as estrelas eram os irmãos. E todos eles se ajoelhavam perante ele. Aí os irmãos, você está ficando maluco? A gente nunca que vai ajoelhar. Você, seu picareta, não sei o que, seu moleque. Então você lê lá na Bíblia, está escrito isso na história. E eles já ficaram bravos com ele ali. Mas ele tinha esses sonhos direto. Né? E então ele tem vários sonhos do gênero. Bom, mas por fim, o que acontece? Num dado momento, os irmãos saem para pastorear e eles estão muito bravos com o pai e com José, porque ele recebeu um presente especial, que é uma túnica, né? Uma túnica era uma vestimenta que poucas pessoas tinham, era só os ricos que tinham túnicas. Os outros vestiam com panos ali meio soltos, amarrados ali meio de qualquer jeito, mas ele recebe uma túnica, e a túnica dele era uma túnica multicolorida. Não é o que pra gente não parece fazer muito sentido, mas naquela época os pigmentos eram coisas caríssimas, só pessoas muito ricas tinham acesso a roupas pigmentadas. Então agora você imagina uma roupa multicolorida, com muitos pigmentos diferentes. Quanto custava isso? Então era um presente caríssimo e o pai dá esse presente para o filho mais novo e não dá para mais ninguém. Ou seja, há um desrespeito com os outros irmãos. E eles ficam muito chateados, muito bravos e se voltam contra ele. Mas para não fazerem nada, eles saem para pastorear e vão cada vez mais longe, vão se afastando, se afastando. Até o dia em que, então, Jacó disse para José, olha, vai olhar onde é que seus irmãos estão, porque esses caras não voltam. Vai procurar os seus irmãos, descubra onde é que eles estão pastoreando e os traga de volta. Por fim, ele sai então numa jornada atrás dos irmãos, ele tem que andar muitos dias de viagem até chegar aos irmãos. E o pai pede para ele levar algumas coisas, tal. Bom, por fim, quando ele chega lá, ao longe eles estão vendo ele e reconhecem ele. Por quê? Porque reconhecem a túnica. E aí os caras já ficam bravos, já. O que esse moleque tá vindo fazer aqui? Vamos matar esse cara. Então começa aí então o estresse principal. E por fim, ali numa disputa, né, os irmãos, né, um deles fala assim, não vamos fazer isso não, vou proteger meu irmão, então a gente vai fazer o seguinte, vamos jogar ele num poço e vamos decidir o que a gente vai fazer com ele. E assim, logo que ele chegou, deram uma surra nele, tiraram a túnica e jogaram ele num poço que estava seco. E ele fica ali esperando durante um tempo. Uns dias depois, passa uma caravana de ismaelitas. Essa caravana de ismaelitas, os ismaelitas eram mercadores, né? Que levavam escravos, levavam coisas, eles faziam ali a Rota da Seda. Olha que legal, eles estavam fazendo a Rota da Seda. E eles estão indo para o Egito, esses mercadores. Então, eles vendem José por 30 moedas de prata e mandam ele para o Egito como um escravo. E depois eles voltam, avisam para o pai que um animal selvagem pegou José no caminho e matou José, eles encontraram só a túnica. Né? Mas como é que eles fizeram isso? Eles falaram, uma fera matou José. Eles mataram lá um cordeiro, jogaram um sangue qualquer ali na túnica dele e devolveram para o pai. E o pai fica muito triste com aquilo, tem todo um sofrimento e tal. Bom, essa história aí fica mais para frente. Mas o fato é que José, então, ele vai para o Egito. Mas o que ele aprendeu ao longo da vida? Ele aprendeu a respeitar e confiar em Deus. Ele aprendeu a gerenciar coisas como ninguém gerenciava. Ele entendia muito de matemática geral e financeira. Ele entendia muito sobre construção e arquitetura. Olha que interessante quanta coisa esse cara aprendeu do pai. Ele entendia de gestão de rebanhos, ele entendia de construção, ele entendia de matemática financeira e de gestão. Então ele era um cara muito preparado. Ele falava algumas línguas, olha que interessante, falava algumas línguas. Então quer dizer, como manter a fé em tempos de crise? Vamos observar. Quando você foi preparado para a crise, você também começa a aproveitá-la de maneira inadequada.
Por quê? Se você não tem preparo nenhum, quando você se depara com a crise é sempre maior do que você. Você não consegue ver oportunidade naquilo, é muito difícil. Mas quando há algum preparo, quando há algum aprendizado prévio, é muito mais fácil você lidar com aquela realidade de crise. E assim começa a jornada de José em direção à prosperidade. Mas muitas crises, uma mais intensa que a outra, viriam. Bom, por fim, ele está no mercado de escravos, e naquele mercado de escravos aparece um homem que se chama Potifar. E Potifar compra ele e leva ele como escravo. E ele está ali na casa, na propriedade de Potifar, fazendo um serviço como qualquer outro. Num dado momento, alguém está ali gerenciando algumas coisas e ele diz, olha, se você fizer assim, vai dar certo. Faz desse jeito aqui que vai dar mais certo. Vai dar uma dica, e realmente deu certo. E aí, num outro momento, eles estão construindo, tem uma demanda ali construtiva e o cara não sabia como fazer, ele diz, olha, faça o cálculo assim, assim, assado. Ele faz lá e resolve o problema. E assim, dia após dia, ele vai se mostrando eficiente e aos olhos de Potifar, ele se torna um grande empregado, um grande escravo. E ele diz, olha, você não é mais escravo, você é um gestor. Eu quero que você gerencie a minha casa e as minhas posses, as minhas propriedades. Então ele é colocado como se fosse um mordomo de Potifar. Então este é o cenário. Vejam como é que a história se comporta. Ele passa por vários anos ali gerenciando a vida do Potifar, porque o Potifar, na verdade, era um oficial do exército e era também um consultor do faraó. Então ele não tinha tempo para ficar em casa cuidando dessas coisas. E José cuidava de absolutamente tudo. Né? Mas existe um evento que acontece ali com a mulher de Potifar, não vou ficar discutindo isso, a mulher de Potifar tenta ficar com o José e o José se nega, e então ela diz que foi violentada por ele e ele é incriminado. E ao nesse ponto ser incriminado, então Potifar, mesmo sabendo que ele não tinha feito aquilo, ele não tem como fazer nada, ele tem que defender a honra da casa e a honra da esposa. Então ele pede perdão e manda José para onde? Para a prisão. Afinal de contas ele era um escravo. Mas quando ele é posto na prisão, o que acontece? A mesma coisa. Tudo que ele toca vira ouro. Porque ele está ali naquela condição, mas ele sabe como gerir. Ele começa a gerir a penitenciária, ele vira gestor da penitenciária. Olha só que beleza. Então até a penitenciária tinha que dar lucro, né? E ele botava a prisão ali para funcionar. Então ele começa a ser uma pessoa benquista em qualquer lugar onde ele está. Mas ele estava preso efetivamente. Até que acontece um evento. A taça real, que era uma coisa que o faraó dava muita importância, a taça real ela é roubada. E são dois suspeitos que são presos. Um é o padeiro e o outro é o copeiro. O copeiro do rei é o cara que espreme ali o suco de uva, né? Que experimenta, né, o que o rei vai beber para que o rei não morra. Então ele prova o que o rei vai comer, mas também é aquele cara que cuida das uvas ali, né? Que serve o vinho fresco para o faraó na hora que o faraó deseja tomar o vinho. Então, quer dizer, os dois caras tinham contato com a taça. E aí eles foram colocados na prisão porque ninguém sabia quem que era o culpado. Bom, nesse cenário aí, então, os dois presos ali tiveram, cada um deles, uma visão. Sonharam com uma coisa estranha. E quando eles sonharam com isso, José, que era um exímio sonhador e intérprete de sonhos, ele então diz qual é a interpretação do sonho deles. Olha que interessante. Ele fala assim, me contem o sonho de vocês que eu conto qual é a interpretação. Então, o padeiro, ele sonha, né, com 3 pães que estão ali na cabeça dele ali, né? E aí os corvos vêm e comem os pães. E o outro, ele sonha que está com um copo, né, na mão, e ele está ali espremendo algo no copo, né? Então, olha só que interessante. Ele está ali, ele fala assim, olha, o que vai acontecer é o seguinte, que em 3 dias, o copeiro, ele vai voltar a espremer as uvas no copo do rei. E você, padeiro, que foi você quem roubou a taça real, os corvos vão comer suas carnes, você vai ser morto.
né? Você vai pagar o preço, né, daquilo que você fez. Bom, por final das contas, o que aconteceu? Alguns dias depois, realmente, né, assim como ele conta como ele interpreta o sonho, né, o padeiro é morto e o copeiro volta a servir o faraó. Bom, o interessante é que se passa ainda muito tempo. Ele diz para o copeiro, fala, lembra de mim quando você estiver lá, né? Porque eu te ajudei. Me ajuda também a sair daqui. Você sabe que eu sou uma pessoa boa. Você sabe que eu estou aqui indevidamente. Porque obviamente eles conviveram ali um tempo, né? Então todos eles conheciam a história uns dos outros. Bom, por fim passa muito tempo e se esquecem dele. E ele continua lá na prisão. Num dado momento, então, o faraó tem um sonho. Então, aí é onde nós chegamos no início da nossa conversa. O faraó, ele sonha com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. 7 espigas mirradas de trigo, né? E espigas mais vistosas ali, né? E aí as vacas magras comem as vacas gordas e as espigas mirradas, né? Comem as espigas que estão ali saudáveis e vistosas. E aí ele fica com aquele negócio na cabeça, fala, o que será que significa isso? Né? Bom, por fim, ele fica com aquele negócio, guarda, né? E ninguém sabia a interpretação daquele sonho. Ninguém conseguia ajudar. As pessoas falavam coisas, mas nada fazia sentido. Até que ele fica incomodado com aquilo e ele chama Potifar e diz, Potifar, eu preciso de alguém que interprete esse sonho adequadamente. Você não pode recomendar alguém? Só que aí o que acontece? No meio daquela história, o copeiro ele fala assim, olha, tem alguém que interpreta sonhos. E ele interpretou meu sonho corretamente. E é por isso que eu estou vivo e estou aqui espremendo as uvas de novo no seu copo. E do jeitinho que ele interpretou foi como aconteceu. E esse camarada é o José que está lá na cadeia. E aí, então Potifar atesta. Sim, ele é um bom homem. Ele é um excelente gestor, um homem muito sábio. Pode confiar nele. Bom, então aí o faraó diz, olha, tragam ele, deem banho, façam a barba, arrumem esse cara, traz ele para mim aqui. E aí José chega lá. E aí então Potifar apresenta ele para o faraó e o faraó diz, olha, eu tive um sonho e eu quero que você dê a interpretação do sonho para mim. Ele diz, ok, faraó, a interpretação do sonho é essa. Ele diz, olha, as 7 vacas e espigas, elas falam sobre tempos de bonança e tempos de fartura, né? E tempos de escassez. Nós teremos 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. É isso que diz o seu sonho. E aí, então, Faraó diz, ok, mas e aí, o que eu faço com isso? Ele diz, ok, eu sei o que fazer com isso. Ele fala, então me dê a orientação como gestor. Ele diz, é fácil. Você terá 7 anos de fartura, ok. Produza o máximo que você puder produzir e armazene o máximo que você puder armazenar. Construa silos gigantes, de maneira que você possa armazenar o trigo, fazendo assim, assim, assado, para que o trigo permaneça com qualidade e saudável. Armazene. E aí, cobre do povo o quinto. O quinto seria 20% da produção. Então, tudo que todo mundo produzir, você cobrará o quinto e vai armazená-lo também. E aí, quando vierem os tempos de fome, toda a terra será tua escrava. Olha que interessante. Então, ele fez uma projeção. Ele diz, em 7 anos você terá tudo. Todo o mundo servirá a você, porque o mundo passará fome e você poderá armazenar. E realmente, lembre que o Egito era um lugar muito fértil, né, por conta do delta do Nilo. Então a produção de cereais era muito intensa ali. E eles realmente conseguiam produzir um sem número de cereais. E por fim, aconteceu como ele planejou. Né? Os 7 anos foram de real fartura, tal, e assim por diante. Mas, veja, o faraó ouviu o que ele disse e disse, esse cara sabe o que está fazendo. Esse cara, ele olha para a crise como uma oportunidade, e ele sabe gerir a oportunidade no meio da crise. Crises só são oportunidades quando você, fora delas, está se preparando para as crises.
Como é que eu posso manter a fé em tempo de crise? É simples, eu te contei a história. Se ferrar faz bem, né? A experiência, a sabedoria que vem da experiência do viver, do dia a dia, sempre nos ensina. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Quando você vence as pequenas crises, você vence crises ainda maiores. E essa é a grande ideia. Quando você se prepara para as dificuldades, quando elas se apresentam, você é capaz de transformar aquela crise numa grande oportunidade. E quando a gente pergunta, né, como é que a gente pode manter a fé, lembra do que significa fé? Fé vem de fidelix, não tem nada a ver com crença, tem que ver com ser fiel, ser obediente a leis e regras. Quando você conhece quais são as leis e quais são as regras, sabe como colocá-las em prática, então fica fácil passar pelas crises. Elas são desafiadoras, vai dar trabalho, mas você consegue encará-las de maneira especial, produzindo inúmeras oportunidades de crescimento durante essas crises. Para quem investe no mercado, sabe que se lucra quando o mercado está em baixa. Compra na baixa, vende na alta. Não é assim? É disso que nós estamos falando. Dentro de você existe um eu divino, o seu Cristo, o seu poder, a sua conexão com o alto, a sua conexão com Deus. Ele fará você ver coisas que você não é capaz de ver, mas para isso é preciso um pequeno esforço para se conectar. É preciso que você esteja adquirindo conhecimento e experiência a respeito da vida. E através desses processos você fará a conexão. É assim que as coisas acontecem. Quando você está perto das coisas, você as percebe, você sente o cheiro. E você começa a saber o que é aquilo. Mas você só reconhece alguma coisa pelo cheiro quando você já sentiu aquele cheiro uma vez antes. Não é assim? Que cheirinho de pizza. Cara, se você nunca comeu pizza, não sabe o que é uma pizza, não conhece nem a palavra, é um cheiro bom, mas eu não sei o que é aquilo. O que eu faço com isso? É de comer ou de passar no cabelo? Já parou para pensar nisso? Então, quando você se depara com uma crise, você fala: eu já passei por isso, eu sei o que fazer nessa condição. Essa é a ideia. Isso é experiência. Isso é sabedoria. A maneira pela qual nós podemos fortalecer o nosso olhar para olhar para a nossa vida de uma maneira diferente é que, independente do que acontece conosco, a vida sempre é preservada. E na preservação desta vida é que residem as grandes experiências que vão oportunizar você em momentos de crise. E é possível ter fé porque, como Deus é um Deus bondoso e o universo que Ele criou é sempre amoroso, oportunizador, cheio de infinitas possibilidades, saiba que assim como foi na história de Jacó, na história de José e de tantos outros personagens que estão aí, não apenas na Bíblia, mas em inúmeras histórias, nos mitos de diversas culturas, assim como foi na vida dessas pessoas, pode ser também na sua. Sempre há uma fonte divina por detrás de tudo, que está ali criando uma grande oportunidade para que você tenha sucesso e prosperidade. Jesus diz assim: tudo que o Pai tem é meu, e tudo que o Pai é, também eu sou, e tudo que é meu é também de vós. Nós somos filhos do dono, filhos do rei. Então tudo que ele colocou à disposição nessa terra está também à nossa disposição. Nós podemos ir até ele, buscarmos e em momentos de crise acessarmos as bênçãos que estão disponíveis, mas para isso precisamos estar preparados. Devemos fechar os nossos sentidos para ver as dificuldades e abrir os nossos olhos interiores para que nós possamos ver o quê? A bênção e o livramento. Para que nós possamos ver as oportunidades, mas quem vê isso é o olho do coração. Esses olhos aqui veem só dificuldades. Os nossos sentidos nos enganam. Tudo que
que Deus fez já está pronto, criado. Nós precisamos apenas entender quais são as leis que nos levam aos resultados corretos, utilizá-las. E então, através dessa permissão que nos é dada, nós podemos adquirir cada uma dessas bênçãos. A Bíblia diz, não julgueis pelas aparências, mas sim pelo reto juízo. Assim nós devemos também fazer. Feche os olhos para aquilo que os nossos sentidos estão nos mostrando e comecemos a confiar. Confiar naquele que faz as coisas visíveis a partir do invisível. Porque nós devemos andar pela fé e não pela vida. Desculpe. Porque nós precisamos andar por fé e não por vista. Isso é o que está escrito, me perdoem. Não é o que eu vejo. É aquilo que eu experienciei. Eu estou vendo ali uma dificuldade, às vezes ela parece maior, mas é o que eu não estou vendo que é de verdade. Então quando você vai lá na Bíblia tem uma história de Eliseu. Eliseu ele tinha um servo, né? O servo dele chama Geazi. E num determinado momento o rei da Síria ele cerca a cidade onde está Eliseu. Ele diz assim, olha, se você não se entregar eu vou destruir tudo isso daqui. E o exército assírio era muito grande, então imagina aquele monte de carros, né, militares estão ali e tal. E então Eliseu ele sobe porque Geazi vem contar para ele e fala assim, nós estamos cercados, né? Se a gente não se entregar nós estamos perdidos. E aí Eliseu fala assim, olha, faz o seguinte, se acalma aí, vamos lá em cima no telhado para você olhar uma coisa que você não está vendo. Então eles sobem no telhado da casa, eles olham lá para os montes. O que você está vendo? Ele diz, eu não estou vendo nada, estou vendo um exército cercando aqui. Então ele faz uma oração, ele diz, Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja a verdade. Quando ele fez a oração, então ele diz, olha lá de novo, Geazi. E aí quando ele vê inúmeros carros cheios de anjos, seres ali cercando tudo. Um exército 100 vezes maior do que o exército da Síria. Agora você está vendo por que eu estou tranquilo? Eles estão aqui para nos guardar. Nada vai acontecer. E foi assim que aconteceu. Sendo assim, nós precisamos fixar os nossos olhos não naquilo que nós podemos enxergar, mas nos elementos que não estão sendo vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que aquilo que não se vê é eterno. Literalmente, nós devemos viver com os pés no chão e os olhos no alto. Por vezes, as pressões da vida nos fazem acreditar que a realidade vivenciada ela é verdadeira, mas nós devemos nos esforçar para lembrar quem nós somos e que nós precisamos entender que nós não somos qualquer um que está aqui, jogado às traças, né? Que tudo isso que nós estamos vendo é passageiro e que Deus e o nosso contato, a nossa fé em Deus é muito maior do que tudo que nos acontece, de tudo aquilo que nos cerca. Nesse contexto, nossa fé deve estar firmada naquilo que é imutável. É como se nós devêssemos viver em transe. Parece que a gente está ali, viajando na maionese. É isso aí. É nesse universo que você tem que viver. Aí você vai dizer para mim, não, eu tenho que viver aqui, porque a verdade é essa é a realidade, isso não vai dar certo. A verdade é aquela que você acredita. Se você acredita que vai dar tudo errado, já deu. Se você acredita que vai dar certo, já deu também. Assim é. Qual é o foco? O que você espera? Pelo que você almeja? Nesse momento, no momento da crise, como é que você pode prosperar no momento de crise? A primeira coisa é, faça silêncio, fique calado. Não reclama. Não fica olhando para o que está dando errado. Para, silencia. Desliga as vozes na sua cabeça. Fecha um pouco os seus sentidos. Para de prestar atenção naquilo que está dando errado. Está escrito assim, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Ou seja, silencia. Em Crônicas 2, a gente vê o relato da batalha do rei Josafá. Né? Ele estava prestes a enfrentar. Né? E então, ele diz assim, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, porque a batalha não é de vocês, ela é de Deus. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Olha só que interessante.
E assim é conosco. Esse convite nos é feito todos os dias. Saia para enfrentar o seu dia, na certeza de que Deus está à sua frente. A reputação deste Deus precede a sua. Onde ele vai, a sua reputação chega primeiro. E quando você chega lá, as questões já estão previamente resolvidas. Mas há um tempo para que as coisas aconteçam, porque tudo debaixo do céu e da terra acontece em tempo oportuno. Aguarde e confie em paz, na certeza de que Deus vai atender às suas necessidades e que nada vai dar errado. Está tudo dando certo. Fica em paz. Nós precisamos aprender a confiar e também a soltar. Relaxa. Deixa que as coisas andem por si mesmas. Tão certo quanto um filho pula no colo do seu pai e tem certeza de que será pego, assim nós também devemos fazer. Nós devemos cair hoje nos braços do Pai e confiar que está tudo bem, que Ele está no controle. Mas devemos fazer isso conosco mesmo também. Nós devemos dar colo para nós mesmos, devemos acolher os nossos sofrimentos e dizer, não, está tudo bem, as coisas vão se resolver. Porque quem está dando chilique dentro de você é a sua criança interna, ela que foi traumatizada. Não permita que o seu ego, que essa criança birrenta, fique só reclamando, xingando, esperneando, fazendo escândalo. Não se permita vivenciar essa relação. Fique em calma, fique em paz, fique em tranquilidade, fique em silêncio. Fala, igual faz com o neném. Se acalma, tranquilo, vai dar tudo certo. Faça isso e você verá a libertação que eu te proverei. É assim que Deus diz para cada um de nós. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse contexto, e se você gostou, já sabe o que fazer, vai lá, coloca o sininho lá para despertar você quando uma notificação aparecer, porque eu soltei um outro vídeo, né? Deixa lá o seu like, o like é muito importante, porque quando você faz isso estimula a produção de mais material. Compartilha, se inscreve, tem sempre alguém que precisa disso daqui que a gente está falando. Tem sempre alguém que está passando mal aí, preocupado com o dia de amanhã. Se você é essa pessoa e se você tem amigos que estão passando pelo mesmo que você, não perca a oportunidade de compartilhar com eles. Porque melhor é dar do que receber. Um grande abraço para vocês.